O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória A vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer a paz, mas sim a espada. De fato, vim separar o filho de seu pai, a filha de sua mãe, a nora de sua sogra. E os inimigos do homem serão os seus próprios familiares. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem procura conservar a sua vida vai perdê-la, e quem perde a sua vida por causa de mim vai encontrá-la. Quem vos recebe, a mim recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta, por ser profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem recebe um justo, por ser justo, receberá a recompensa de justo. Quem der, ainda que seja apenas um copo de água fresca, a um desses pequeninos, por ser meu discípulo, em verdade vos digo, não perderá a sua recompensa. Quando Jesus acabou de dar essas instruções aos 12 discípulos, partiu daí a fim de ensinar e pregar nas cidades deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, vocês que nos acompanham, a primeira leitura de hoje é claríssima. Não exige nem sequer muitas explicações, tirada do livro do profeta Isaías. A boca do profeta é a voz de Deus, dizendo ao povo que Deus não se interessa por sacrifícios, por incensos, pela assembleia reunida, pela festa da lua ou pela liturgia dedicada a Deus nesse dia. Enfim, Deus não se interessa pelas liturgias humanas, não se interessa pelos sacrifícios de animais, não se interessa, nós poderíamos estender pelo sacrifício dos nossos joelhos calejados, nem das nossas mãos também calejadas, de tanto contar contas do terço. Deus não se interessa por outra coisa, senão por uma só, que a gente se afaste do mal, que a gente aprenda a fazer o bem, que a gente procure o direito, que nós sejamos capazes de corrigir o opressor, que nós sejamos capazes de julgar a causa do órfão e defender a viúva. Ou seja, o que Deus deseja de nós é compromisso com a vida e, sobretudo, com a vida dos mais fracos, dos mais fragilizados. Na sua época, o órfão e a viúva, mas nós poderíamos falar de muitos fragilizados até hoje. Deus se interessa pelo direito e pela justiça, pelo coração que faz o bem. E fazer o bem é, portanto, cuidar de todos aqueles que necessitam. O que Deus quer, portanto, é um sacrifício, sim, mas o sacrifício de louvor, que é a nossa própria vida. Não é que as liturgias não sejam importantes, não é que celebrar não seja fundamental, mas se isso tudo está desacompanhado, descolado da vida, não faz o menor sentido. Se tudo isso está desconectado daquilo que é o mais fundamental, que é o sacrifício do nosso coração,
a liturgia estendida quando nós estendemos a mão ao outro, o incenso oferecido quando nós somos capazes de defender a causa do oprimido. Ora, nada mais fará sentido. Portanto, essa leitura claríssima serve como uma luva para esse tempo que nós estamos vivendo. Serve como uma carapuça que nós não devemos deixar de vestir, porque não raras vezes a nossa vida religiosa é somente isto: piedade, devoção, mas completamente descolada do compromisso com a justiça e com a ética. Quantas vezes nós ouvimos dizer: padre, ensine a rezar o terço, mas não fique preocupado com dar cestas. Quantas vezes nós ouvimos dizer: a gente vai na igreja é para rezar, não é para ouvir outra coisa senão de Jesus Cristo. Como se Jesus Cristo fosse alguém alheio à vida humana e ao sofrimento do oprimido. Como se a igreja fosse o lugar da alienação ou da ilusão, ou o lugar em que a gente descola os pés do chão e de forma aluada louva a Deus. Esse mesmo Deus que acaba de nos dizer que não se interessa nem por nossas assembleias, nem por nossos incensos, nem por nossos sacrifícios, se nós não temos compromisso com o irmão. Vejam quanto essa profecia é grave e não pode ser escamoteada em nenhum ponto, porque nós transformamos a nossa religião numa espécie de foro privado em que a gente vive o nosso êxtase, a nossa paz e a nossa tranquilidade. A gente até goza desse momento de tranquilização, e rezar deveria ser isso na cabeça de muita gente. Deveria ser um momento de aplacar as angústias, de estender as mãos para o céu e louvar, e só isso. Enquanto das Escrituras nos vem essa flechada pela boca do profeta: não me interessa nem vossos sacrifícios, nem vossas festas, nem vosso incenso, se não houver compromisso com o irmão. Por isso, a primeira leitura certamente nos encaminha para uma conversão, a conversão da nossa piedade, a conversão do nosso modo de viver a religião, que se não for um jeito de fazer ponte entre nós e aqueles que sofrem, não vale de nada. O evangelho de hoje vai no mesmo sentido. Jesus diz que ele não veio trazer paz sobre a terra. Esse versículo é um tanto quanto incômodo, porque nós conhecemos Jesus Cristo como o príncipe da paz. Como é que Jesus não veio trazer paz sobre a terra? Nós conhecemos Jesus como aquele que tem pés belos, porque é o mensageiro da paz. Como é que agora ele diz que não veio trazer paz sobre a terra? É porque nós estamos falando de dois tipos de paz. A paz que Jesus veio trazer é cheia de sentido. É a paz que nós conhecemos como Shalom. É a paz enriquecida de justiça, de direito para todos, de fraternidade, de pão partilhado, de consolação para os que choram. Ora, essa é a paz que Jesus traz. Ela é muito diferente dessa paz que nós costumeiramente imaginamos. É essa que Jesus não vem dar. A paz de cemitério, a paz da comodidade, a paz da tranquilidade só para mim, enquanto os outros sofrem à minha porta. Essa paz quieta, Jesus não veio trazer. Ele veio antes trazer a espada.
E como o livro de Hebreus diz, a espada é a palavra que penetra fundo, vai na medula e ali divide as intenções do coração e ajuda a perceber o que é bom e o que não é, o que é certo e o que precisa ser deixado. Jesus veio trazer essa espada, a espada de sua palavra, que nos põe em verdadeiro discernimento e que nos faz tomar uma decisão. Diante de Jesus Cristo, só é possível tomar uma decisão. Por Ele ou não por Ele. Ou nós decidimos por Jesus ou nós o recusamos. A palavra de Jesus nos põe frente a uma decisão radical, em que toda a nossa vida está lançada. Ou a gente escolhe por Ele ou a gente o recusa. E é nesse sentido que o texto continua dizendo que Jesus veio separar pais e filhos, sogras e noras, esposo e esposa. Não porque Jesus veio trazer a discórdia para dentro da família, não, mas para dizer que diante dele as pessoas se decidem. Alguns optam por ele, outros não o querem. E por causa dessa tensão, muitas vezes são os mais íntimos que nos entregam, que nos devoram. Essa experiência é uma experiência, aliás, muito comum. A experiência de quem se decidiu por Jesus Cristo, de quem encontrou sentido próximo de sua palavra e, por isso mesmo, não pode ir a outro lugar senão para perto dele. E, no entanto, enfrenta o desafio da perseguição, enfrenta o desafio de ser contrariado, de muitas vezes, até pelos mais íntimos, encontrar um tipo de oposição que não quer deixá-lo seguir aquilo que faz sentido para o seu coração. Quantas vocações, por exemplo, são experimentadas nessa cisão? Alguém se interessa radicalmente por Jesus Cristo, mas enfrenta a oposição do pai ou da mãe, que querem castrar, impedir o filho de viver aquilo que o próprio desejo aponta. É nesse sentido que a palavra de Jesus vem com uma espada. Aliás, esse texto é escrito num momento em que os cristãos estão sendo perseguidos, e são perseguidos pelos mais próximos, porque acolhem e dão adesão ao nome de Jesus. Isso também acontece no nosso meio. Acontece de formas silenciosas, acontece de formas veladas e às vezes de forma gritante. E Jesus Cristo então vai dizer: quem ama seu filho ou sua filha, ou seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Como esse versículo, ou melhor dizendo, esses versículos deram trabalho ao longo das épocas cristãs. Parece que para seguir Jesus a gente precisa desprezar a família. É como se para amar Jesus, o amor à família tivesse que ser restringido. Não é verdade. Aliás, quando a gente ama Jesus, a gente está mais preparado para amar decentemente os nossos pais, mães, filhos e filhas. Quando a gente ama Jesus, o amor à família pode ser mais rico e mais livre, inclusive. Por isso, muitas vezes, se ouviu falar que para ser padre ou para ser religioso era preciso abandonar a família. Não é verdade que o texto bíblico sustente isso. O texto bíblico não sustenta abandono de familiar. Não sustenta deixar de amar familiares. Pelo contrário, o texto bíblico aponta para o amor a todos, inclusive aos mais próximos. Então, o que Jesus está querendo dizer, afinal? É simples. É que o amor primeiro deve ser a Ele. E muitas vezes é isso que nós encontramos
Pais e mães querendo cindir, cortar a vida do filho, cortar suas asas, impedir que o coração voe. Esposo e esposa, um querendo possuir o outro, num controle obsessivo, num controle que elimina aquilo que é mais fundamental para alguém. É quando, nesse sentido, nós encontramos relações que deveriam ser relações de cuidado, mas são, na verdade, relações de controle. Nesse sentido, Jesus pede: quem ama mais o pai e a mãe do que a mim, não é digno de mim. Quando, portanto, não há amor, mas poder, é preciso renunciar a esse poder. Nós poderíamos dizer isso de muitos outros modos. Como, por exemplo, nós não somos obrigados a obedecer àqueles que não querem que obedeçamos à palavra de Deus. A nossa primeira obediência é a palavra de Deus e nós estamos autorizados a desobedecer todos aqueles que nos apontam para outro lugar que não a palavra. Nós estamos autorizados a desobedecer todos aqueles que querem anular em nós a força da palavra, o sentido que ela nos traz e também o nosso desejo alimentado por ela. Jesus ainda continua: quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Nós todos temos uma cruz, mas não é dessa cruz diária que Jesus está falando. Jesus está falando da cruz de segui-lo, da cruz de fazer o bem, da cruz de praticar a justiça. Por muito tempo a gente acostumou-se a pensar que a nossa fé é carregar cruzes somente, que nós não temos direito à alegria, que nós não temos direito à festa. Também não é verdade. Mas nós temos o dever, e esse nós não deveríamos esquecer, de cuidar do órfão e da viúva, de fazer o bem, de afastar-se do mal. E tudo isso traz sentido para a vida. E também cruzes. Porque onde houver alguém que defenda a justiça, vai desacomodar os injustos. Onde houver alguém que lute contra a opressão, vai incomodar opressores. Onde houver alguém que levante a voz para denunciar a injustiça e o opressor, ele vai ser perseguido e a cruz virá consequentemente. Por isso, cruz nenhuma deveria ser buscada, cruz nenhuma deveria nos atrair, mas ela é uma consequência de quem quer seguir Jesus Cristo intimamente. E Jesus Cristo nunca enganou nenhum de seus discípulos, mas enviou a cada um deles para que pudessem ser sinais seus por onde fossem. E a cada um que lhe abrisse as portas, que lhe desse um copo de água, que lhe acolhesse e acolhesse assim a sua palavra, não ficaria sem recompensa. Vamos pedir ao Espírito de Jesus que nos ajude a enfrentar o desafio de sua missão, a enfrentar o desafio de nos comprometermos com a sua palavra, porque esse desafio é urgente e também os efeitos de assumi-lo são igualmente urgentes. Amém.